Bom dia, irmãos, outra vez. Vamos abrir em Salmo 78. Eu tenho pena que alguns irmãos aqui já ouviram esta mensagem e tenho pena porque eles vão ter que colorar mais outras 5 horas de mensagem. Talvez apenas dizer o seguinte, antes do nosso irmão começar propriamente dito. Aqui há uns meses atrás, poucos meses, alguns de nós estivemos com ele, ali na zona de Lisboa, onde ele dirigiu umas palavras sobre este tema que nós vamos ouvir agora. E eu gostei tanto, que eu pedi-lhe a ele, para que logo fosse possível, ele falasse à igreja aqui na Quinta do Conde sobre este mesmo tema. Porque eu acho que é de uma relevância total e, portanto, peço a vossa melhor atenção, especialmente aqueles de vocês que são educadores, que são pais, que são avós, que são o que quer que seja e que se preocupam com a educação, com a questão da educação, que é uma questão lata, como vocês vão ter a oportunidade de ver, porque isto vai para além dos pais e vai para além dos avós e vai para além dos professores. Vamos ouvir com muita atenção porque isto é muito, muito relevante. Muito bem. Já tenho que tirar aqui o telecomando. Já está aqui. Não está. Pois eu tenho que ligar, não é? É essencial. Ele vai se iniciar. Muito bem. Vamos começar. Já agora, quem estava lá daqui quando eu falei neste assunto? Levantam a mão. Estava eu, a Alexandra, a Telma, a Wanda e o Nando. Uau, ok. Portanto, vocês hoje, se quiserem adormecer, estão perdoados, está bem? Já ouviram? Eu não me lembro se eu tinha o... Não tinha o PowerPoint. Eu lembro que havia qualquer dificuldade. E entretanto que a vez antes dessa que eu dei, tinha o PowerPoint e não tinha os apontamentos. Portanto, mas está bom. Eu só queria começar com algumas notas rápidas, até escrevi aqui no memo do meu telemóvel para não me esquecer. E onde é que eu pus? Aqui. Exato. Portanto, eu cheguei dos Estados Unidos há 2, 3 dias atrás, 4 dias, nem sei quantos dias. Estive lá um mês. Então eu estou assim numa fase de transição que custa-me muito, leva-me assim umas 2 ou mais semanas habituar-me ao fuso horário. Não sei porquê, quando eu vou lá não acontece. E antigamente quando eu vinha cá levava uns poucos dias e estava tudo bem, não é? Mas não sei se estou a ficar velho. Também tenho um problema de saúde, tem a ver com energia, talvez isso complique as coisas, mas tudo isto para dizer que há uns poucos anos atrás eu decidi não fazer ministério durante umas semanas depois de eu regressar a Portugal, não é? Sempre que eu visito, porque às vezes eu estou um bocado desorientado, etc., e eu não sei porque é que eu aceitei fazer isto assim tão cedo depois de chegar, porque mesmo ontem, por exemplo, eu esqueci-me de algumas coisas importantes, mesmo para esta mensagem, tive de voltar a Lourinhão ontem à noite, e esta manhã esqueci-me do meu dinheiro em casa, portanto eu ia encher o depósito do carro que o irmão me emprestou e não consegui fazer, não tive privilégio de participar no louvor do Senhor na coleta, e é assim, não é? E certamente que eu vou esquecendo de coisas, não é? Portanto, saibam só que vocês estão agora a presenciar o Alter Peter, não é o Peter normal, mas outro Peter que eu também não conheço, não é? Muito bem. Outra coisa que eu queria só, eu agora estou a dar essa sugestão às igrejas onde eu vou, porque eu sinto mal quando eu vejo pessoas e sei quem é, mas não me lembro dos nomes, etc. E eu durante uns anos ia para uma assembleia lá em Colorado, nos Estados Unidos, em que eles todos os anos
diziam, olha, no domingo tal e tal, do mês tal e tal, é o dia das fotos. E as pessoas todas viam vestidas assim um bocado melhores, os filhos todos penteados, não sei o que mais, e eles iam contra uma parede e alguém tirava uma foto. E depois faziam um álbum, muito, muito fácil, um caderno daqueles que têm aquelas argolas, não é? 2 argolas, e com papel cortavam ao meio para poupar e tudo mais, e faziam um livro com as fotos de todos. As famílias eram fotografadas juntas, mas depois em baixo tinham os nomes na ordem que apareciam na foto, e depois as pessoas punham lá qual era a carreira deles, o que era o versículo favorito deles, etc. E o propósito era de as pessoas em casa, em família, orarem pelos irmãos, não é? E conhecerem os seus nomes, porque eu sei que em muitas igrejas há pessoas que não conhecem o nome de todas as pessoas na igreja. Cumprimentam, como está a irmã, não é? Irmão, irmã, é uma palavra muito útil. É como os adolescentes, a palavra coisa, não é? Aquela coisa que fez a tal coisa e o coiso não sei quê. E então às vezes nós também, o irmão tal e tal, ou o irmão, não é? Quando nós não sabemos o nome. E foi muito bom porque eu estive naquela igreja uns anos e depois ausentei-me, mudei-me para um sítio bem, bem longe. Mas houve um dia que eu tive o privilégio de voltar e visitá-los. E eu estava a tentar lembrar de algumas pessoas, via as caras, não lembrava os nomes. Depois eu lembrei-me daquele livrinho. Então eu fui buscar lá nas caixas das coisas arquivadas e no caminho para lá outra pessoa estava a conduzir e eu estava a rever as páginas, as caras, pois, o nome dele é tal e tal, pois é. E quando eu cheguei lá, eu parecia um parito, como está o irmão tal e tal, não é? Eles, eu parecia todos, eu lembrava dos nomes deles todos, não é? E eu muitas vezes pensava, era tão bom se as igrejas em Portugal fizessem isso, que eu fazia isso antes de ir lá pregar, eu revia os nomes e já lembravam dos nomes, não é? Mas olha, deixo a sugestão, se quiserem fazer ou não. Acho que não é preciso ser todos os anos, não é? Podem fazer uma vez cada 5 anos, uma coisa assim. Mas adicionar páginas cada ano, porque vão crescer, não é? E vão ter pessoas novas. E é uma forma boa, não é só pela razão que eu estava a usar, mas mesmo para poderem orar uns pelos outros e lembrarem-se uns dos outros e aprenderem os nomes de todos, não é? Muito bem. Vamos então começar. Salmo 78. Muitas vezes é conhecido como o Salmo da Educação. E vamos só ler uns poucos versículos, só do versículo 1 até o versículo 8. E se não se importarem, vamos ficar de pé para esta leitura, visto que este é o tema desta manhã. É um salmo muito comprido, portanto já sei que vocês estão muito agradecidos que eu não vou lê-lo todo, não é? Mas só vamos ler os primeiros 8 versículos. Escutai a minha lei, povo meu, e inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os filhos que nascessem, se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como os seus pais, geração contumaz ou teimosa e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Sabemos que é a tua revelação para nós. Te pedimos, Senhor, que nesta manhã nós possamos ouvir de ti e cada um possa sair daqui diferente do que quando entrou. Nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Daqui a pouco já vão perceber porque é que eu tenho este título aqui, Traçar a Linha.
Mas antes disso, eu só quero falar um pouco sobre este salmo, porque é muito importante. O resto do salmo, a parte que nós não lemos, é essencialmente o salmista a contar como o Senhor realmente foi fiel em tempos passados. Ou seja, os versículos 1 a 8 é dizer que nós devemos de contar à próxima geração e ensinar estas coisas à próxima geração. E depois, versículo 9 em diante, é o salmista dar o exemplo e contar como Deus realmente foi fiel. E especificamente, em certas ocasiões, o que é que Deus fez, como é que Deus fez, não é? E então, nós vemos a importância que este salmo dá à educação cristã dos nossos filhos. Nesta altura, quando foi escrito, não era cristã, porque Cristo ainda não tinha aparecido, mas os princípios que nós encontramos aqui são os mesmos que nós encontramos no Novo Testamento, e aplica-se a nós também. Nós lemos aqui, versículo 4, não os encobriremos estas coisas da antiguidade, estas lições que o povo de Israel aprendeu de Deus, não vamos encobrir aos nossos filhos. A pergunta para nós é, nós estamos a encobrir algo dos nossos filhos? Nós acreditamos a mentira do mundo secular, que a nossa fé deve ser privada? Não é? Estou a tentar agora, isto é o jet lag, a privada e a outra palavra, mas não me vem agora, paciência. A ideia de que a nossa fé deve ser, já veio, pessoal e privada. Sim, a nossa fé é pessoal, mas a nossa fé não deve ser privada. Não deve ser algo que só se faz atrás de portas fechadas. E nós, como pais, mantemos a nossa fé para nós mesmos e não deixamos os nossos filhos ver. Não é? Eu lembro dos meus pais, quando havia uma questão pesada, séria, ajoelharem-se na sala de estar para orar ao Senhor. Ou será que nós não temos medo de partilhar a nossa fé com os nossos filhos dessa forma? Ou será que nós não gostamos de expor a nossa fé? Não é exibir a nossa fé, mas os nossos filhos precisam de ver isso. Nós não podemos encobrir, não é? Às vezes nós estamos em situação e nós silenciosamente, oh Deus, ajude-nos com isto, etc. Por que não fazer isso de voz alta para os filhos ouvirem, para os filhos verem que nós estamos dependentes de Deus, não é? E para eles aprenderem que Deus faz parte integral da nossa vida. Não vamos encobrir, vamos expor. A segunda frase, a segunda cláusula do versículo 4, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Isto também é importante. Nós não só vamos ensinar aos nossos filhos as histórias bíblicas, os factos da Bíblia. Nós não queremos só que a fé para os nossos filhos seja intelectual, mas também que seja emocional, que seja emotiva, afetiva, né? Que seja do afeto. Temos que ensinar os filhos a amar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E isso é num patamar completamente diferente. Se pudermos virar para Deuteronômio capítulo 6... Espera aí, eu acho que eu estou a avançar depressa demais. Acho que eu já menciono isto mais tarde. Nos apontamentos. Eu estou a rir de mim mesmo porque vocês têm que viver o que eu vivo para perceber a loucura que é às vezes. Dá-me só um momento, irmãos. Eu vou só verificar. Eu acho que está nos... que eu vou falar nisto daqui a pouco. Sim. Ok. Obrigado. Muito bem. Eu revi os apontamentos ontem à noite, mas não valeu nada. Ok. Então, vamos falar sobre a defesa das nossas crianças contra as hostes do inimigo. E hoje nós vamos falar sobre exatamente o que temos neste salmo aqui. E nós podem ficar em Deuteronômio 6 porque acho que mais 2 slides e já vou chegar lá.
Mas é importante este conceito dos louvores ao Senhor, de ensinar os filhos a louvar ao Senhor, a amar ao Senhor, que é uma coisa afetiva, como eu estava a dizer. Deixa-me só voltar para lá, para não perder o lugar. Assim como a sua força e as maravilhas que fez. Versículo 5. Porque ele estabeleceu o testemunho em Jacó, deixa-me passar para frente, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer seus filhos. E é isso que nós vamos ver em Deuteronômio 6. Que Deus ordenou ao seu povo para ensinar aos seus filhos. Isso é muito importante. E nós não vemos essa ordem no Novo Testamento, porque o Novo Testamento não é sobre lei, é sobre graça, mas nós estamos a ver subentendido. Por exemplo, o Paulo diz a Timóteo, quem é que instruiu Timóteo? Qual foi o seminário de Timóteo? Foi a sua mãe, a sua avó em casa. Está subentendido que os pais, no Novo Testamento, estão a ensinar os seus filhos em casa. Não é? Estão a seguir o que nós vamos daqui a pouco ver em Deuteronômio capítulo 6. Nós depois vemos aqui para que a geração vindoura soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e contassem seus filhos. Deus quer que isto aconteça de geração a geração. Deus quer que os pais passem a sua fé para os seus filhos têm que fazer a sua própria decisão. Ezequiel 18 explica isso muito bem. Depois essa geração, se aceitar o Senhor, devia de passar para a próxima geração, etc. Não é? Qual é o pai que não quer que os seus filhos passem a eternidade com eles na presença do Senhor? Não é? E qual é o pai que não quer que os seus filhos beneficiem das bênçãos do Senhor ainda enquanto neste mundo? Depois, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Isto é muito importante. Eu estou a tentar apressar-me um pouco, mas se tivéssemos tempo íamos ir para, creio que é Jeremias 17, em que diz, maldito o homem que confia no homem. E mais abaixo, uns 3 ou 4 versículos, diz, agora estou a lembrar em inglês, mas abençoado o homem cuja confiança está no Senhor. E aqui nós estamos a ver no versículo 7 do Salmo 108, para que as crianças pusessem em Deus a sua esperança. E isto é muito importante. Isto é muito importante, que as crianças cresçam sabendo que a nossa esperança, a nossa confiança é no Senhor. E não é em outra coisa, ou em outra pessoa, e não é, presta atenção, não é em mim. Porquê é que eu estou a enfatizar isto? Quantos de vocês aqui são pais de crianças pequenas? Levantam a mão, por favor. Ok? Muito bem. Quantos aqui os seus filhos já viram um filme da Disney? Levantam a mão. Ok. Sabem qual é a mensagem principal dos filmes da Disney desde os anos 70? Eles têm uma mensagem religiosa da nova era, ok? Que é uma seita muito perigosa e que tem se infiltrado nas igrejas evangélicas. A mensagem principal dos filmes Disney, e vocês que são pais e que já viram filmes Disney com os seus filhos, já sabem, logo que eu mencionar vão concordar, é acredita em ti mesmo. Acredita em ti mesmo. E não é só a Disney que está a transmitir essa mensagem. Há poucos anos atrás houve um grupo de meninas famoso de rock e a mensagem principal das músicas dessa banda que as meninas pequeninas todas gostavam e via-se elas andarem com camisas com as imagens desse grupo e não sei o que mais, era confia em ti mesmo. Acredita em ti mesmo. E obviamente quem me está a ouvir agora está a perceber-se que eu estou a desaprovar dessa mensagem. E muitos de vocês estão, mas o que é o problema com isso? Porque também já cresceram num ambiente em que isso foi transmitido, foi ensinado, foi endoctrinado. E então vocês, muitos que estão aqui, estão aqui, mas porquê que o Peter está a falar dessa mensagem como se fosse uma coisa má? Não é? Porque já nos habituarmos. Deus não quer que nós confiamos em nós mesmos. Sabe o que nós somos? Somos cebolas.
Ok? Vocês podem sair daqui e dizer, olha, na minha igreja disseram que nós somos cebolas. É que quando nós tiramos as camadas todas, o que é que nós vamos encontrar no centro? Nada. Nada. Porque nós fomos criados com um centro vazio. Foi feito para ser preenchido com Deus próprio. E quem não tem Deus está vazio, é oco. E Deus quer preencher-nos. Ele nos fez com esse propósito. E o homem só está completo quando ele está com Deus. Quando ele tem Deus em si. A nossa confiança não é em nós mesmos. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira de Satanás desde o jardim de Éden. O que ele disse a Eva. Não é? Não precisas de andar com Deus todos os dias para te completares. Tu podes ser completa sem Deus. É só tomar esta fruta aqui. E essa é a mesma mensagem que se passa hoje e está a ser bombardeada às crianças através dos filmes, através da música, através das escolas públicas. Está a ser constantemente bombardeada. Acredita em ti, acredita em ti. Ora, é claro que alguém, para cumprir qualquer tarefa, tem que acreditar nas suas habilidades. Não é? Também há esse perigo do outro extremo de eu não consigo fazer nada, eu sou um pobrezito. Temos de ter uma confiança nas habilidades que Deus nos deu. Mas a nossa confiança é no Senhor. E temos de ter essa humildade como seres humanos. Nós não somos deuses, nós somos criaturas feitas para coabitar com o Deus, que é uma maravilha. Mas as nossas crianças estão a ser bombardeadas com esta mensagem e Deus quer que nós passamos a nossa fé para as nossas crianças para que, como nós lemos aqui no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança. Porque maldito é o homem cuja confiança é no homem. E nós não queremos isso para nossos filhos. Versículo 8, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde. E eu acho que a maioria de crentes cá em Portugal são primeira ou segunda geração de crentes. Não é verdade? Quantos aqui são terceira geração de crentes? Portanto, os seus avós já eram crentes, os seus pais já eram crentes e agora vocês são crentes. Quantos aqui são terceira geração? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 pessoas e mais um ali que não tinha visto antes. 11. E nós temos aqui quantas pessoas aqui hoje? Eu sou horrível em estimativas, mas que é umas 40 pessoas, 45, 50. Portanto, estamos a falar de uma porcentagem minoritária, não é? De pessoas que são de terceira geração. De resto, somos todos primeira e segunda geração de crentes, não é? O que é que isto quer dizer? Como? 50 e tal. 50 e tal. Portanto, estamos a falar de menos de 20%. Ok? Muito bem. O que eu quero dizer é que nós todos podemos relacionar-nos com gerações anteriores que não são crentes. Não é? E nós com tristeza vemos esses familiares, alguns talvez já falecidos, sem Cristo, e como eles não beneficiaram de uma vida em Cristo. Não é? E agora talvez estão numa eternidade sem Cristo. Não é? E nós podemos ver algumas coisas nos nossos antepassados que talvez não eram assim muito boas, atitudes que tinham, maneiras de pensar que tinham, mas que quando Cristo entrou na descendência desses familiares, as coisas mudaram. É muito interessante, mesmo se nós olharmos para isto de uma forma não espiritual, olhamos só de uma forma muito secular. Aqui em Portugal, as primeiras gerações que se converteram eram gerações que não tinham, muitos deles eram analfabetos e converteram-se. O irmão Carlos participou muito no ministério do Viriato Sobral lá do Norte, em que muita gente se converteu, muitas igrejas foram plantadas e muitas dessas pessoas ou não sabiam ler ou mal conseguiam ler, não é? Mas eles se converteram e algo mudou neles e uma coisa se transformou importante na vida deles. Eu estou a olhar só no sentido secular. A Bíblia
tornou-se importante para eles. E os seus filhos cresceram vendo... Está bem, eu pego. Obrigado. Os seus filhos cresceram vendo os seus pais. Muitas das coisas são súteis, que as crianças aprendem. Eu vou falar mais, talvez não é nesta mensagem. Eu tenho outra mensagem que falo muito sobre as coisas súteis que nós ensinamos aos filhos. E que temos de ter muito cuidado com isso. Mas subtilmente os filhos veem, o meu pai, que mal sabe ler, valoriza muito a palavra de Deus, que é o que é um livro. Não é? E esses pais, como crentes, sabendo o valor da Bíblia, enfatizam que seus filhos aprendam a ler. E estes filhos vão aprender a ler e o resultado é que, sabendo ler, podem fazer mais escola do que os seus pais fizeram. E isso significa que vão ter melhores empregos. E as coisas melhoram. Isto é só de uma perspectiva secular, mas é um facto estatístico que aqui em Portugal houve uma geração analfabeta, trabalhadora, etc. A próxima geração melhor, a próxima geração ainda melhor em termos de opções na vida, carreira, etc. Eu chamo isso os efeitos colaterais do Evangelho, não é? Essa melhoria da vida. Mas nós olhamos para esses antepassados nossos e nós pensamos, bem, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que o meu pai, o meu avô passou. Queremos melhor para eles. E vemos esse sentimento aqui no versículo 8. Que não fossem como os seus pais. A geração contumaz e rebelde. E que rebeldes e teimosos eram aqueles israelitas que saíram do Egito, não é? E então, que não regeu o seu coração. Não tinham autocontrolo. E cujo espírito não foi fiel para com Deus. Muito bem. Vamos virar para 1 Crônicas 11:10. Já está aqui no ecrã. E temos aqui uma história muito interessante. E a tradução que eu tenho no ecrã é ligeiramente diferente da que a maioria das pessoas tem. Acho que esta é a tradução fiel. Então diz assim: e estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha. Versículo 10 e depois versículos 12 a 14. Davi era um homem de guerra. Ele era um guerreiro. Por causa disto, o Senhor não permitiu que ele construísse o templo. Mas ele era um guerreiro, e de que maneira? Não é? Nós lemos sobre várias das coisas que David fez, inclusive matar o gigante Golias, não é? Ainda miúdo, também matou o leão, o urso. E David se rodeou de homens como ele, homens guerreiros, homens peritos na arte da guerra, homens lutadores, homens que qualquer um de nós gostaríamos de ter ao nosso lado e nunca contra nós, não é? Eu lembro quando eu fui à faculdade para fazer o mestrado, eu obtive um amigo, fiz amigos com isto foi nos Estados Unidos, e ele era meio alemão, meio ucraniano. E ele era assim, não é? Não sei se ele fazia 3 metros ou não, acho que não. Mas ele era bem alto e forte, não é? E às vezes nós íamos para a cidade ou qualquer coisa assim, e às vezes surgia situações e era tão bom ter aquele amigo ao lado, não é? Porque as pessoas olhavam para cima, está bem, tudo bem, vamos passar para o lado, não é? E então David rodeou-se de homens valentes mesmo, guerreiros. E nós vamos ler um pouco sobre isso. Então, e estes foram os chefes dos poderosos que David tinha. Agora vamos saltar para Eleazar. Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com David em Paz-Damim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus, e puseram-se no meio daquele campo, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Nós vemos que David era um homem de guerra,
E o exército de David incluía várias forças especiais. Okay? Aqui em Portugal nós temos... O que é que nós temos agora? Nós não temos assim muito especial agora, acho eu. Já tivemos comandos. Ainda temos? Comandos? Não. Sim, ainda temos. Mas eles eliminaram os comandos durante uns anos. Sim. Ok. Mas voltaram. E voltaram, ainda bem. Ok. Então, não, é bom. O pessoal está a rir porque os comandos recentemente aconteceu uma história que não correu bem. Eu acho que também ouvi do assunto, sim. Pois, é isso. Agora temos que... Está bem, eu não vou comentar. mas muito bem. David tinha 300 heróis, que seria equivalente aos comandos nossos, aos marines dos americanos, os fuzileiros. Ok? Ainda tem fuzileiros em Portugal? Sim, eu sou fuzileiro. O irmão foi fuzileiro, exato. Não sou. Ok. Muito bem, então já sabemos, temos que ter cuidado. Ok. Então, ele tinha 300 homens assim, especializados, treinados, além daqueles que são os soldados normais. Não é? E não sei muito sobre o sistema português, mas sei que nos Estados Unidos, muitas vezes, quando a América entra em combate, os primeiros a entrar, a pisar no solo inimigo são os Marines, não é? São os fuzileiros americanos. E então eles têm que encarar o pior, não é? E eles abrem o caminho para os outros depois virem. E então David tinha 300 heróis assim, 300 homens que os outros povos, se sabem que aqueles que estão à frente deles eram destes 300, talvez pensariam duas vezes sobre entrar em combate com eles. Depois David tinha 30 chefes dos heróis, destes heróis, talvez seriam equivalentes aos SEALs. Agora os SEALs são uma categoria especial. Tinha um amigo lá nos Estados Unidos, irmão na fé, que entrou na Marinha para tentar entrar nos SEALs. Okay? SEALs quer dizer focas, não sei se sabem isso, mas é um grupo ultra especializado. Aliás, ninguém sabe o quanto especializados são. Eles não podem falar das suas missões. Foram eles que mataram o Osama Bin Laden, e a operação deles geralmente é secreta. Mas este meu amigo não conseguiu entrar. Ele estava a treinar-se para entrar nos SEALs desde os 13 anos de idade. A cave dele era aqueles pesos de levantar, e ele fazia corrida, ele fez tudo, era alto, e ele não conseguiu entrar. É só mesmo, tem que ser muito especializado. E eles dizem que um SEAL pode lutar contra uns 20 homens, não é? Sem suar, não é? Agora não sei se isto é exagero, mas tinha 30 chefes que eram como os SEALs de hoje. Eu estou a fazer estas comparações, mas a verdade é que estes homens eram muito mais do que os que nós temos hoje, e já vamos ver isso. Depois, desses 30 chefes, havia 3 varões, 3 homens valentes. Eu ontem falei de homens dos homens, não é? O que eu estava a tentar dizer era homens viris, era a palavra que eu estava a tentar dizer. Mas pronto, 3 homens valentes. E aqui só posso dizer super soldados, que hoje em dia só existe na ficção, não é? E estes homens eram tremendos. Um deles, por exemplo, não sabemos o que se passou, a Bíblia não nos conta, mas ele de repente estava no campo de batalha sozinho. Talvez o exército fugiu e tinha ossos à sua volta. Os filisteus vieram ter com ele, às centenas, e ele pegou na... Queixada de um jumento. Como é que é? Queixada de um jumento. Queixada. Uau, que nome. Queixada de jumento. E com isso matou, e não me lembro o número de homens que ele matou, mas foi nas centenas. Acho que foi 1000 homens. Como? Acho que foi 1000. 1000, ok, muito bem. Acho. Incrível. Isto é ao nível de Sansão. Ok, lembra-se de Sansão também, mas ele era muito forte. Estes homens não era só a força, era a habilidade de luta que eles tinham. Ok? Agora, nós vemos isto na televisão muitas vezes, e nos filmes, ou um homem, batalha contra um monte deles, e depois ao fim, um monte de mortos, não é? E ele fica em pé. Isso é ficção. O que eu estou aqui a falar é verdade. Isto realmente aconteceu. E aconteceu porque a força do Senhor estava com eles.
Havia outro que também uma coisa semelhante aconteceu. Lembram-se que uma vez David, o quanto eu gostava de beber da fonte. Era Belém ou qual era a fonte? Era a fonte de Belém. Belém, não é? E 3 desses homens, foram 3, agora estou também, olha, estou esquecido. Eram 3, eram. E disseram, por que não? Só que Belém estava rodeado de um exército dos inimigos. E estes 3 tiveram a ousadia, o descaramento, de entrar pela fila, parece o Obelix e o Asterix, não é? Soldados para os lados, foram lá àquela fonte em Belém, encheram a coisa de água, voltaram, e deram ao David. Não é? E depois o David, eu também às vezes não percebo o David, não é? Eu disse, eu não posso, vocês sacrificaram-se para mim, eu não posso, e deitou água no chão. Eu, não é? Eles sacrificaram-se. Até os filisteus talvez quisessem que David bebesse a água, que eles estavam ali com as feridas todas. Mas prontos, ele tinha estes 3 varões valentes. E esta história que nós lemos agora, Eleazar era um desses 3. E nós vemos nesta história que os filisteus estavam a atacar. Os filisteus estavam a atacar e por alguma razão o povo de Deus, o exército de David, fugiu. Ok? Portanto, temos aqui o campo de cevada, mais ou menos. Então, de repente, David e Eleazar encontram-se sozinhos. Agora eles tinham uma opção. Atrás deles estava o exército deles a fugir. Centenas, talvez milhares de homens a fugir. À frente deles, o exército filisteu a avançar. E agora com muita coragem. Não é nada que ajude um soldado a não ser ver o inimigo a fugir. Não é? Ele fica com confiança. Eles tinham que fazer uma opção. Se fôssemos nós tínhamos as nossas opções fugimos ou rendemos, não é? Vamos nos render, não é? David e Eleazar decidiram traçar a linha. Era um campo de cevada. Era só isso. Talvez nós diríamos, bem, se aquilo fosse uma vila, como se diz, fortificada, estratégica, talvez valia a pena lutar por aquilo. Se fosse a capital, então não há dúvidas, tínhamos que defender. Ou talvez tínhamos ali um cache de armas. Muitas vezes os exércitos tinham casas subterrâneas com armas escondidas para quando estivessem a viajar, não tivessem que carregar tudo, estavam lá as armas, depois iam mais metade, tinham lá armas. Mas não, era um campo de cevada. Um campo de cevada. David e Eleazar arriscaram as suas vidas para um campo de cevada. Agora, quem tem lido qualquer coisa sobre o exército, sabe que um exército, há uma expressão em inglês, o exército marcha no seu estômago. Não sei se há um ditado assim semelhante em português. Ou seja, um exército com fome não é muito efetivo. Foi por isso que Napoleão perdeu. Não é? Foi para a Rússia, quando o seu exército chegou lá, estavam esfomeados. Depois há motins, depois há problemas. E David e Eleazar perceberam que o campo de cevada tem a sua importância. E se vão ceder este campo de cevada, vão ceder o próximo campo de cevada. E se cederem o próximo campo de cevada, também vão ceder o campo de cevada a seguir. E como é que o seu exército iria se alimentar? E como é que o povo de Deus que eles estavam a defender ia se alimentar? Não é? Porque se eles não defendessem aquele campo de cevada, era seguro que os filisteus iriam destruir. E então eles traçaram a linha. E eles disseram, daqui vocês não passam. E eles lutaram. E lutaram com força. E o Senhor encheu-lhes de força e de habilidade. E eles derrubaram por completo aquele exército. Aqueles filisteus avançaram com muita confiança, pensando, 2 homens, não é? Nenhum deles saiu dali vivo. Porque David e Eleazar
decidiram traçar a linha ali. E nós temos que perguntar a nós mesmos o que é a nossa responsabilidade para Deus, especialmente os pais, professores, professores de escola dominical. Qual é a importância de passarmos o nosso cristianismo à próxima geração? No primeiro slide eu falei sobre a defesa das nossas crianças perante as hostes inimigas. Será que nós estamos prontos a traçar a linha com as nossas crianças? Será que nós dizemos ao inimigo, daqui não passas? Não vou permitir que influencies as minhas crianças. Isto implica desligar a televisão. Isto implica ver os filmes que os vossos filhos vão ver antes de eles verem para ver se é aprovado ou não. Quais são as doutrinas falsas que vão ser ensinadas neste filme? Isto implica controlar a música que vão ouvir. Isto implica ser pais. Ser pessoas que educam os seus filhos. E não deixam os seus filhos andar a vaguear nas ondas do mar do mundo. Implica traçar uma linha e dizer a Satanás, meus filhos não. Meus filhos não. Todos nós que somos adultos sabemos porque é que quando Jesus escreveu na areia, os mais velhos é que foram-se embora primeiro. Quanto mais velhos nós somos, mais conscientes estamos do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas fraquezas. E todos nós não queremos que os nossos filhos tenham as mesmas coisas. Todos nós desejamos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Satanás talvez conseguiu derrotar-nos em alguma área da nossa vida. Mas nós queremos traçar a linha com os nossos filhos. David fez isso com um campo de cevada. Os nossos filhos valem muito mais do que um campo de cevada. O que é a nossa responsabilidade final? E aqui é que nós vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Eu detesto quando eu me emociono. Mais outro motivo para ansiar o novo corpo glorioso, não é? Acho que esse corpo não tem capacidade de fazer lágrimas. Muito bem. Ouve Israel. Ouve, ó Israel. Este primeiro versículo aqui, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6.4. É o versículo mais importante para os judeus. Ok? Este versículo, quando uma criança chega aos 13 anos, salvo erro, os rapazes fazem o bar mitzvah, que é como a Igreja Católica faz, como é que é em português, em inglês, a confirmação. Crisma. Ui. Ok. Isso Também parece... é chamado confirmação, mas é Carisma. Isso parece um palavrão dos açorianos. Eu acho que vou evitar essa palavra. Mas eu cresci entre açorianos lá nos Estados Unidos. Muito bem. É semelhante a isso, então, o Bar Mitzvah, em que eles são confirmados na fé judaica e a partir daquela cerimónia, esses rapazes são responsáveis perante Deus como adultos. Ok? E há poucas décadas também criaram o Bat Mitzvah, que é para as meninas também. E para essa criança ser considerada como parte da comunidade judaica, ele tem que fazer essa cerimónia. Nessa cerimónia, ele tem que dizer o versículo 4 em hebraico de cor. Que começa com ouve, ó Israel, que em hebreu é Shema Yisrael. E este versículo é chamado por eles o Shema, porque é a primeira palavra do versículo. Shema Israel. É o versículo mais importante para eles. O Senhor, e aqui a palavra Senhor não é Senhor. Nas vossas Bíblias, quando vem a palavra Senhor, ó Deus, e cada letra é maiúscula, quer dizer que no original é a palavra Yahvé. YHVH. Ok? Que é o nome que Deus deu a Moisés. Quando Moisés perguntou a Deus qual é o teu nome, Deus diz, eu sou quem eu sou. Essa expressão é Yahvé. E é o nome de Deus, pessoal. E então aqui diz que Yahvé, o nosso Deus, é o único Senhor. Yahvé.
Então isto é a base fundamental para o judaísmo. E é interessante que depois diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E este versículo é um dos versículos mais importantes para nós cristãos. Porque aquele a quem nós seguimos, que chama-se o Cristo, citou este versículo várias vezes. Não é verdade? Quando lhe perguntaram qual é a coisa mais importante da lei, ele citou este versículo e depois acrescentou: e amarás o teu vizinho, o teu próximo, como a ti mesmo. Então este versículo é muito importante para nós. E é pena que nós às vezes ignoramos o próximo versículo. E estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A pergunta é: a que ponto é que nós não devemos estar a ensinar isso aos nossos filhos? É 24 horas por dia. Estamos já com os filhos, uma folha cai. Podemos dar uma lição aos filhos sobre a vida ser temporária. E como nós temos de estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Nós aproveitamos qualquer momento e todo momento para ensinar aos nossos filhos as coisas de Deus. Mas não é só ensinar as coisas de Deus aos nossos filhos. Como eu estava a dizer antes, eu estava a adiantar-me demais. O que é que nós temos que ensinar aos nossos filhos? O que é que está aqui a ensinar aos nossos filhos? A história de Moisés, Noé, David e Golias? Não. Temos que ensinar os filhos a amar o Senhor. Como é que se ensina alguém a amar? Como é que vamos dizer? É fácil ensinar as histórias da Bíblia. É fácil ensinar os princípios da Bíblia, os princípios de vivência, o amar o próximo, ajudar o necessitado. Como é que nós ensinamos a amar? Eu aprendi dos portugueses como é que se faz isso. Ok? E é interessante que em Portugal nós temos muitas famílias, e Portugal não é o único país, temos muitas famílias que são um bocado, direi eu, loucas pelo desporto. Não é verdade? E eu conheço famílias que são benfiquistas de uma forma que temos de ter cuidado. Alguém acabou de pôr o polegar para cima. Temos pessoas que são loucas por Sporting, pelo Porto e por outras equipas. Eu lembro uma vez, quando cheguei a Portugal, trabalhei numa escola americana em Cascais. E interessantemente tinha lá uns 4 ou 5 Pedros, não é? E eles todos eram sportinguistas. E naquela altura, era o fim dos 90, meados dos 90, fim dos 90, Sporting passou por uma fase muito má durante uns anos. E como eu nunca me interessei assim por desporto, eu assento-me e vejo um jogo com alguém, mas eu de mim mesmo eu prefiro jogar do que estar a ver o jogo, não é? Mas eu fui um bocado, talvez não um bocado, muito insensível para com eles, porque cada vez que eu via que perderam, eu gostava, como nós dizemos em inglês, gostava de esfregar o sal na ferida, não é? Então, porque para mim, se era Sporting ou Benfica ou Porto, não me importava, não é? Então, mas era interessante que eles fisicamente demonstravam, mesmo se eu não ouvisse as notícias, eu sabia que o Sporting perdeu um jogo, não é? Só indo para a escola e eles... Então, como vai o Sporting, não é? Não é? Estava ali a tentar deixar o Espírito Santo controlá-los. Mas é verdade que muitos desses que são mesmo fanáticos sobre uma equipa ou outra, os pais deles também eram da mesma equipa. E até há pessoas que se gabam de que são 4ª ou 5ª geração benfiquistas, ou sportinguistas, ou portistas. É portistas? Não sei. E eu achei este fenómeno muito interessante. E eu comecei a fazer perguntas a pessoas e descobri que isto é muito comum. Que quando uma pessoa diz que é de um certo clube, 90% das vezes o seu pai também é desse clube e o seu avô também é desse clube. Não é? O que é interessante. Não é? E se nós fizéssemos essa pesquisa aqui,
talvez nós íamos encontrar o mesmo. Que a maioria das pessoas que são de uma certa equipa também o são porque os seus pais eram. Como é que isso acontece? Bem, a primeira coisa que acontece é que um pai que gosta de uma equipa, quando vai haver um jogo, a família toda sabe. Não é verdade? Não há ninguém da família que não sabe que vai haver este jogo. Olha, na quinta-feira, a tais horas, vai haver um jogo. E o pai, tudo que está na agenda tem que ser cancelado, porque naquela hora, naquele dia, temos de estar a ver o jogo, não é? E então todos sabem. Depois o pai diz à mãe, nós temos de ter, não sei o que é que fazem aqui, pipocas, não sei o que é, para ver o jogo. Não é? Temos de ter todo o equipamento para ver o jogo, não é? Depois, não é? Se o jogo corre bem, parece que o telhado vai sair da casa, não é? Porque ele... eu lembro uma vez estar a dar lições, não era longe daqui, há umas professoras e havia um jogo na altura, e era verão e as portas estavam abertas, não é? E era num bairro de prédios de apartamentos, e de repente, eu estava pensando, de repente, ouviu-se no bairro um alarido. Todos os apartamentos, não é? E então eu lembro de estar a dizer, ok, Portugal acabou de golear, não é? Mas os pais são assim quando a equipa deles ganha. Quando perde, há um silêncio mórbido na casa, parece que há um funeral, não é verdade? E toda a família tem que andar na ponta dos pés, porque o pai, não é? Nessas mesmas casas, normalmente há a parafernália, assim que se diz, não é? Na casa, entra-se numa casa e logo sabe-se, estes são do Benfica, ou estes são do Sporting, ou estes são de não sei o quê. Porque eles têm o cascol, ou têm uma foto, um mecânico tem uma foto de uma equipa de Sporting, não sei de que ano, não é? Lá bem grande, quando se entra na oficina. Não há dúvidas de que ele é sportinguista. E ele tem estas coisas na casa. E os filhos crescem com essas coisas na casa. Eles crescem vendo a alegria que o pai tem quando a equipa ganha. Eles crescem vendo a imensa tristeza do pai quando a equipa perde. Quando há problemas, por exemplo, financeiros na equipa, corrupção, não é? Sacos azuis, essas coisas, o pai fica entristecido. Quando uma coisa boa acontece, tiveram um bom ano de rendimentos e conseguem comprar um bom jogador lá de fora, fica todo alegre com isso. E as crianças vão vivendo isso e crescendo com isso, e é quase inevitável que eles, quando chegarem adultos, também não têm esse amor por essa mesma equipa. E então eu aprendi dos portugueses como ensinar alguém a amar. Como é que esses pais ensinam os seus filhos a amar a sua equipa? Forçando os seus filhos, vocês têm que amar o Sporting, ou o Benfica, ou o Porto. Não. Eles ensinaram a amar aquela equipa, amando aquela equipa. E os filhos viram esse amor, e esse amor passou para eles. E é assim que nós ensinamos aos filhos a amar ao Senhor. Amando nós ao Senhor. De uma forma tão fanática e radical como nós vemos em algumas pessoas que amam o desporto. Será que os nossos filhos veem a nossa alegria quando na igreja talvez alguém se converteu e em casa o telhado não consegue aguentar com a alegria desses pais? Alguém se converteu, que bom, os céus estão a regozijar, nós também vamos regozijar. Ou será que, independentemente do que acontece na igreja, logo depois de sair naquela porta e entrarem no carro, tudo volta ao normal? As crianças topam. Eles veem os sinais súteis. E veem, a fé dos meus pais não é assim muito importante para eles. Será que quando há um conflito na igreja, e acontece em todas as igrejas, problemas, etc., será que os pais entristecem-se muito? Parece que há um funeral em casa, porque amam tanto o Senhor, amam tanto a igreja, que é tão triste que isto está-se a acontecer, e vamos orar pelos anciãos para que eles possam resolver aquele problema, vamos orar por aquela irmã, ou será que os pais, aquelas pessoas estúpidas, idiotas,
ou mesmo simplesmente não falam no assunto? Será que a nossa casa está cheia de parafernália cristã? Será que os nossos filhos veem versículos em quadros na casa? A minha casa está cheia de quadros, e quando vêm pessoas descrentes para fazer serviços, às vezes há uma avaria ou precisa alguém que ajude a consertar a máquina, a levar a loiça, ou seja o que for, eles vêm, e muitas vezes eles perguntam: o que é que aquilo quer dizer? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é que aquilo quer dizer? Eu digo: isto está na Bíblia. É da Bíblia! O que é que isso significa? Não é? Em frente onde se lava as mãos, eu tenho uma coisa, está em inglês, mas diz, o que é que diz? Vejo todos os dias, mas é algo sobre a necessidade de orar. Leva ao Senhor em oração. Tem um pássaro e diz: leva ao Senhor em oração. Às vezes estou a lavar as mãos, a pensar numa coisa, vejo aquilo, tenho que orar sobre este assunto, não é? Será que a nossa casa está cheia de parafernália cristã, que leva-nos a lembrar que esta casa é do Senhor? Não é do Sporting, é do Senhor. Não é do Benfica, não é do Porto, é do Senhor. Será que nós mostramos às nossas crianças esse amor que nós temos pelo Senhor? Só assim é que eles vão aprender a amar o Senhor. E o Senhor que ordena: amarás, é no imperativo. Amarás e as ensinarás a teus filhos. Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. 24 horas, 7 dias por semana. Que interessante. Tudo surge fora do ecrã. Eu estava com medo disso. Até falei com os rapazes que isto era capaz de acontecer, porque eu fiz isto no computador Linux, e às vezes quando se passa por um computador diferente acontece. Mas eu tenho aqui: Deus responsabiliza os pais com a educação dos seus filhos. Deus não responsabiliza o Estado, não responsabiliza os avós, os tios, os manos maiores. Ele responsabiliza os pais. Deus vos deu a vocês os vossos filhos. E vocês podem dizer: olha, meus filhos não tornaram como deve ser porque a igreja tinha uma escola dominical que não prestava. Os olhos de Deus, essa desculpa não vai dar. Não é? Porque os pais que têm que passar a educação dos filhos, passar a fé para os filhos. Vamos lá ver se eu consigo avançar. E não estou a conseguir, provavelmente porque eu estou a dizer qualquer coisa lá atrás. E não. Agora já posso. Todos nós conhecemos este versículo aqui. Provérbios 22:6. Muitos de nós até sabemos de cor. Não é? Ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, ele não se desviará dele. E nós gostamos muito deste versículo, e nós gostamos de citar este versículo, com a esperança que nossos filhos realmente vão seguir o Senhor. Não é? E às vezes, quando existem famílias em que os filhos não seguiram o Senhor, nós pomos em causa a fidelidade do Senhor. Então isto não é uma promessa do Senhor? Isto é outro tópico. Esta coisa de promessas, não é? Que principalmente sai das igrejas carismáticas. Temos de ter cuidado com o que nós chamamos de uma promessa. Ok? Temos de ter muito cuidado com o que nós chamamos de uma promessa. Já vi pessoas pegarem qualquer versículo e dizer: está aqui uma promessa do Senhor. Não, quando o Senhor promete, Ele promete. Eu farei babá, babá, babá. E a maioria das promessas do Senhor são para Israel, nem são para nós. Temos de ter cuidado com isso. Não é? A promessa que eu mais gosto, e que é mesmo para mim e para vocês, é: quem confiar no Senhor Jesus Cristo terá a vida eterna. Isso é uma promessa. Agora, pegarem versículos aleatórios, versículos bonitos, Abacuque 3:17, não é? Eu tenho um plano para ti, que é agora Naum, ou não sei o quê, que fala sobre eu regozijarei sobre ti. São bonitos esses capítulos, esses versículos, mostram-nos o coração de Deus, mas Deus dirigiu isso a Israel. Em português é a maçã do seu olho. Não, como é que se diz? Apple the eye. A menina do olho de Deus. A menina do olho de Deus.
Não é para nós. Agora, isso mostra-nos o coração de Deus. E se Deus é assim para com Israel, como Ele não poderá ser assim para conosco, que fomos reunidos pelo sangue do seu Filho? Mas temos que ter cuidado. Não é saber discernir a palavra de Deus. E aqui não é uma promessa. Isto não é uma promessa. É um princípio de vida. E como qualquer princípio de vida, ele quase sempre bate certo. Ok? Há muitos princípios da vida. Se nós fizermos assim e não fizermos assado, provavelmente vamos ter isto na vida. Né? Muitos ditados de sabedoria são assim. Isto é um princípio da vida. Mas as boas notícias são melhores do que estas. Porque há uma forma diferente de interpretar isto. Nós normalmente interpretamos isto assim. Ensina o menino no caminho... Espera aí, deixa-me voltar para trás. Nós temos aqui vários pronomes, ok? Vocês vão ter aqui uma aula de gramática rápida, ok? Quem aqui... bem, não vou perguntar. Ia perguntar quem aqui fez o terceiro ano há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Mas é interessante que eu conheço muitas pessoas idosas que fizeram o terceiro ano e sabem mais do que muitos alunos hoje em dia no 10º ano, não é? Podemos perguntar a eles rios de Portugal, montanhas, serras, a tabuada. Uma coisa triste, hoje as crianças não sabem a tabuada como deve ser. Bem, temos aqui pronomes. O que é um pronome? Um pronome é uma palavra que substitui um substantivo, ok? Vocês não pensavam que iam ter uma aula de gramática na igreja hoje, pois não? Então, o que é um substantivo? Um substantivo é uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Estou aqui a traduzir do inglês. Person, place or thing. Portanto, uma pessoa, um lugar ou uma coisa. Púlpito, isso é um substantivo. José é um substantivo. Quinta do Conde é um substantivo, ok? Isto é em contraste com, por exemplo, o verbo, que é uma palavra de ação. Andar, pregar, falar, cuspir, ok? Muito bem, então, um pronome substitui um substantivo. Por exemplo, em vez de dizer o José, eu posso dizer ele. Ele é um pronome. Ela é um pronome, ok? Não há muitos mais do que isso, acho eu. Há ele, ela, eles, elas, seu, sua, esse e essa, para coisas, esse e essa, ok? São pronomes. Agora, este versículo usa muitos pronomes, porque, vamos lá ver, ensina o menino, menino é um substantivo, no caminho, substantivo, em que deve andar, verbo, e até quando, e aqui está subentendido, até quando ele envelhecer, está subentendido, ele, pronome outra vez, não se desviará dele, outro pronome. Ok? Substituir quê? Agora a questão é, estes pronomes estão a substituir quê? Só temos aqui dois substantivos, menino e caminho. Ok? Então, o que é que vou fazer? Eu vou agora pôr aqui o versículo outra vez, mas eu vou substituir todos os pronomes com os substantivos que nós normalmente, na nossa cabeça, quando lemos o versículo, estamos a interpretar de forma que estamos a substituir já, não é? Então nós temos assim, ensina o caminho, ensina o menino no caminho em que, e aqui está ele, mas vamos substituir por o menino, portanto, ensina o menino no caminho em que o menino deve andar, e até quando o menino envelhecer, e aqui nós temos a diferença. Nós pomos aqui normalmente, o menino não se desviará do caminho. Ok? É assim que nós interpretamos normalmente, não é verdade? Ok? Mas eu aprendi isto de um rabi judeu. Ele diz, nós não interpretamos assim. Nós pensamos que até quando o menino envelhecer, o caminho não se desviará do menino. Ou seja, se nós ensinarmos aos nossos filhos como deve ser as coisas do Senhor e exemplificarmos com as nossas vidas, amando o Senhor, tal como alguém ama uma equipa desportiva, e as crianças veem isso nas nossas vidas, o caminho de Deus vai ser implantado, embutido no seu coração. Ele pode crescer, pode desviar-se dos caminhos do Senhor, mas o caminho sempre estará lá. Nunca sai dele.
E isto dá-nos esperança, porque se ele tem a palavra de Deus no seu coração, na altura certa da sua vida, e só o Espírito Santo é que sabe quando é que é, o Espírito Santo pode convencê-lo do seu pecado e fazê-lo voltar para o Senhor. Mas nós temos que ter a nossa obrigação. Isto não é uma promessa que os filhos nunca se vão desviar dos caminhos do Senhor. Isto é um princípio de vida que quase sempre bate certo. E se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho em que devem estar, a palavra de Deus vai estar neles e nunca sairá deles. E entretanto, às vezes testemunha pessoas, às vezes na rua, com tatuagens e cabelo rapado menos no centro e em várias cores, não é? Palavrões a cada 3 palavras, não é? Cheiram a tabaco safarte e álcool e tem uma, já me esqueci como se diz em português, de drogas na mão. E começa a falar com eles do Evangelho e depois eles começam a adiantar-se de mim, a contar-me a mim o Evangelho. Mas como é que sabem isso? Eu cresci num lar evangélico. Cresci num lar evangélico, não é? Olha, há esperança para eles. Eles sabem o Evangelho, eles conhecem os caminhos do Senhor, não é? E eu sei que os pais dessa pessoa provavelmente estão a orar por ele diariamente. E talvez a igreja onde ele cresceu também está a orar por ele. Vocês deviam fazer o mesmo. Se vocês sabem de famílias em que tem alguém que cresceu aqui e que desviou-se, nas vossas reuniões de oração, oram por eles. Porque eles têm o caminho dentro deles. E Deus pode usar isso. E nós temos que orar e nunca perder a esperança. O meu pai orou pela sua mãe. Não é o caso, a minha avó não cresceu no lar cristão. Mas ele orou por ela. Olha, ela na velhice converteu-se. Nunca se perde a esperança. Não é? Só Deus é que sabe se alguém passou desse limite ou não de poder aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos esta responsabilidade perante Deus de ensinar aos nossos filhos a amar ao Senhor. Ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É formidável. É formidável o nosso Deus. Formidável. Porque nós podemos comparar Deus, o nosso Deus, talvez comparar a palavra errada, nós podemos contrastar o nosso Deus com outras religiões. Eu vou agora só passar rapidamente uns versículos, umas passagens da palavra de Deus que falam sobre crianças. E vocês não vão encontrar isto no budismo. Não vão encontrar isto no Islão. Não vão encontrar isto no shintoísmo. Não vão encontrar isto em qualquer outra religião. Todas as religiões praticamente ignoram as crianças. E nós vamos ver aqui várias passagens em que Deus aborda o assunto das crianças. E vamos ver que Deus é um Deus tenro, que ama as crianças. E talvez isto nos vai ajudar a perceber melhor o quanto Satanás odeia as crianças. Quanto mais jovem uma criança é, mais inocente ela é, mais ela tem a imagem de Deus nela. E Satanás odeia as crianças. E nós vamos ver através da história, muitas vezes, massacres de crianças. E nós pensamos, mas o que é que o homem estava a pensar? Eu posso dizer que Satanás estava atrás disso. Mesmo na Bíblia temos pelo menos 2 ou 3 massacres de crianças. No tempo de Moisés, por exemplo. No tempo de Jesus também. Não é? É uma coisa que Satanás gosta de fazer. Ele gosta de influenciar os seres humanos para matarem as crianças. Porque elas lembram a Satanás de Deus. Porque eles têm aquela imagem de Deus. Peter, sim. O aborto também. Já ia falar, o irmão está a adiantar-se de mim. Exatamente. Olhamos para o dia de hoje. Estamos a viver num verdadeiro holocausto. E não há outra palavra para isto. O que se passa no mundo ocidental é um verdadeiro holocausto. Falam mal dos nazis, e eu junto-me a todos que falam mal dos nazis, o que eles fizeram, mas hoje o que estamos a fazer é pior. Os nazis mataram 6 milhões. Os marxistas na Rússia, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, mataram 40 milhões. Sabem que nós estamos a matar... Bem, eu só sei dos Estados Unidos, não sei quais são as estatísticas da Europa, mas devem ser semelhantes. Nos Estados Unidos é 4.000 bebés mortos por dia em clínicas de aborto. 4.000. Sabem quantos milhões? Desde que o aborto foi legalizado nos Estados Unidos, em 1973, quantos milhões já morreram?
Irmãos, nós vamos ver esses bebés no céu. E eles vão clamar ao Senhor pelo sangue vertido. E eu sei que é possível que haja aqui irmãs na fé que, em tempos passados, talvez fizeram um aborto. E ficam sabendo que o que Cristo fez na cruz perdoa todos os pecados. O Papa agora deu permissão aos sacerdotes católicos a perdoarem esse pecado. Eles não têm esse direito, não têm esse poder. Nem o Papa tem esse poder. Mas Cristo pode. Mas Satanás gosta de ver bebés mortos. E nós temos que ter cuidado em ter o amor que Deus tem para as crianças. E vamos ver algumas passagens em que vamos ver o quanto Deus preza as crianças, o quanto Ele valoriza as crianças. Salmo 127, 3-5. Eis que os filhos são herança do Senhor. Herança. Alguém aqui já teve alguma herança? Não? Alguém aqui está à espera que alguém morra para que tenha uma herança? Está aqui uma irmã, teve uma herança. Ok, não vou fazer perguntas a privado, mas uma herança é uma coisa boa. Mesmo quando a herança é pobre, mesmo quando nós temos talvez só uma peça de joalharia da avó, uma coisa assim, para nós é preciosa, não é verdade? Mas quando nós falamos de herança, normalmente estamos a falar de muito dinheiro, não é? E o Senhor diz, olha, os filhos são uma herança, é um tesouro. As nossas crianças são um tesouro. Deus, o nosso Deus diz, os nossos filhos são um tesouro. Porque Deus vê eles como um tesouro. Alá nem sequer fala neles. Não é? Nenhuma outra religião é assim. Mas não acaba aqui. E o fruto do ventre, o seu galardão. Quem aqui ficou triste, mesmo zangado, que Portugal ganhou o Euro este ano? Alguém? Ninguém foi. Ficaram felizes que nós ganhamos o prémio, o galardão máximo da Europa. Deus diz, olha, essa grande taça que aqueles jogadores receberam e abanaram no ar e beijaram e tudo mais, os vossos filhos são como esse galardão. Será que vocês veem os vossos filhos dessa maneira? Deus vê. Deus vê os filhos assim. Como flechas na mão do homem poderoso. Hoje estamos a falar muito de guerra, não é? Como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E aqui a palavra homem poderoso também podia ser homem valente. Basicamente quer dizer um homem perito na guerra. Ou seja, se alguém me desse um arco e setas, todos aqui rapidamente abaixavam-se no chão, não é? Mas se fosse um homem perito, ele acertava em qualquer lugar. Assim são as flechas. Assim são os nossos filhos, são como flechas ou setas. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Deus está a dizer que os filhos dão respeitabilidade a uma pessoa. Não é? É assim que Deus vê os nossos filhos. E vamos ver outros versículos. Sobre as setas, os filhos são treinados como armas. Se nós ensinamos aos filhos dos meninos em que devem andar, e se eles aceitarem a Cristo, eles vão ser armas contra Satanás quando crescerem. Qual é o alvo? Se eles são setas, qual é o alvo? Romanos 8, 29 fala sobre isto. É Cristo ou semelhança? É sermos semelhantes a Cristo. É o que nós queremos ver nos nossos filhos. Homens e mulheres que são semelhantes a Cristo. Eu vou passar mais rapidamente aqui. Vamos ver o que é que Jesus propriamente disse. Há pessoas que valorizam mais o que Jesus disse do que o que está nas epístolas. Isso é errado. Não é? Porque tudo vem de Deus. Mas o que é que Jesus propriamente disse? Diz aqui em Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Uau! Um fundador de uma das maiores religiões do mundo disse isto de crianças. Eu não me lembro de Maomé dizer isto. Não me lembro do Buda Gautama dizer isto. Eu não me lembro do Confúcio falar assim. Mas Jesus, Deus Filho, disse: deixai vir os meninos a mim. Eu gosto das crianças. Deus gosta das crianças.
E não os impeçais. Começamos com o Salmo 78. Não encobriremos as coisas de Deus aos nossos filhos. Não os impeçais. Porque dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus. Isto são palavras tremendas para ouvir de alguém que é fundador de uma religião principal do mundo, que nas outras religiões afastavam os miúdos, porque este homem não é para brincadeiras, ele é para coisas sérias, maduras. E os discípulos estavam a fazer o mesmo. Este é um guru. As crianças afastam-se. E Jesus, não. Deixa-elas vir a mim. Talvez isso foi o ponto alto do dia dele, ter aquelas crianças ao pé. Noutra passagem, eu não vou citar aqui, mas há outra passagem que às vezes nós lemos despercebidos, em que também ele deixou as crianças vir ter com ele, e não só, se lerem a passagem com cuidado, diz que Jesus pegou na criança ao colo e ensinou. Podem imaginar isso? O nosso Senhor Deus, o nosso Criador, que morreu na cruz por nós, com uma criança no colo enquanto ele ensina. É formidável. Nós não vemos isso em nenhuma outra religião. Deus ama as crianças. Temos aqui Marcos 9:32. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aqui temos que pausar. Porque quando o Senhor veio, não é? Moisés trouxe a lei e a condenação, mas Jesus trouxe o quê? A graça. Ias dizer o versículo mais precisamente, eu estou a parafrasear. Jesus Cristo trouxe graça. E mesmo pessoas descrentes reparam no Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro de amor e de graça. Então é muito estranho ver Jesus Cristo falar assim. Aliás, aqui o que nós acabamos de ler é a frase que Jesus disse mais severa que saíram da boca do Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui entre nós. Ele chamou uma vez alguém raça de víbora, etc. Mas para condenar mesmo, ok? Este é o pior que Jesus disse. E tinha a ver com qualquer pessoa que magoasse uma criança. Fizesse mal a uma criança, que escandalizasse uma criança. Então, melhor, temos que pensar aqui. Ele não está a dizer que isto é o que vai acontecer. Ele está a dizer que pior do que isto vai acontecer. Porque isto aqui, que é horrível, é melhor do que aquilo que vai acontecer a essa pessoa. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha. Vocês já foram a uma azenha aqui em Portugal e viram as mós? São pedras redondas, gigantíssimas. Ok? Que bois ou não sei o quê faziam que aquilo andasse à roda e aquilo moía variadas coisas, não é? Trigo, não sei o que mais. Então era melhor amarrar uma dessas coisas ao pescoço e ser mandado pela profundeza do mar. Nós sabemos que o mar é muito fundo. Em alguns lugares é quilómetros de profundeza. Melhor lhe era isso do que vai acontecer a essas pessoas. Vai ser muito pior. E nós vemos Jesus a dizer uma coisa bem, bem severa. E nós conhecemos alguém por aquilo que eles galardoam e aquilo que eles castigam. E nós sabemos aqui que Cristo realmente castiga isto. Satanás é feroz e incansável. Ele é o nosso adversário que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Quem aqui já viu documentários sobre leões na caça? Eles vão atrás de quem? Os adultos? Eles vão atrás dos pequeninos. Satanás é um leão. Ele está atrás dos vossos pequeninos. E nós temos de ter cuidado. Vou continuar. Nós não podemos nos descuidar com ele. Efésios 4:27. Não deis lugar a Satanás. Satanás entra nos nossos lares por variadas maneiras. Pela televisão, pela rádio, pela internet. E agora até através de telemóveis. Muitos pais dão telemóveis aos filhos para manterem em contacto. É uma questão de segurança. Mas às vezes comprem telemóveis que fazem muito mais do que isso. E os filhos podem aceder à internet e outras coisas. E os pais não têm maneira de ver o que se passa. E temos de ter cuidado porque os nossos filhos são esponjas.
Eles estão agora numa fase de aprendizagem. Deus os fez assim. E estão a aprender tudo o que vai à frente dos olhos deles, tudo o que entra nos seus ouvidos. Há programas, alguns são gratuitos, que se pode pôr nos telemóveis, nos computadores, que bloqueiam matéria que não é apropriada para crianças. Não é perfeito, mas é uma grande ajuda. Eu acho que todos os pais deviam de investigar isso, não é? E de ter cuidado. Quanto a mim, eu dava um telemóvel tipo flip phone, não é? Que a única capacidade que tem é telefonar, mais nada. Para ver aquele aspecto de segurança. Temos de ter cuidado. Não deis lugar a Satanás. Não deis lugar ao diabo. As vossas crianças são preciosas, são um tesouro. E nós temos de ter cuidado com o que é que entra na cabeça delas. Ok. Deixa eu só ver aqui. Eu vou parar aqui. Okay. Pode ser, se quiserem. Ok. Porque a partir daqui a mensagem tem a ver sobre soluções, o que é que nós podemos fazer em casa, na escola, etc. Ok, vamos falar. Sim. Mas deixa-me só terminar, tentar unir tudo aquilo que eu acabei de falar. Não é sobre as crianças. O que nós vimos hoje e há mais versículos. Por acaso eu não revi a mensagem, aliás revi ontem, mas não me lembro o que é que eu fiz ontem. Mas há mais passagens. Há passagens que falam dos filhos como plantas que florescem. Há outras passagens em que Deus fala das crianças e nós vemos o amor que Ele tem para as crianças. E há outras passagens também que falam sobre a nossa responsabilidade perante os nossos filhos. E a igreja também tem uma responsabilidade perante as crianças, porque nós somos uma família, somos uma comunidade. E nós todos temos essa responsabilidade. Isto era mais comum antigamente. Antigamente, eu ainda lembro quando era criança, e eu era assim um bocado maroto. Aliás, esta Bíblia foi-me dada por meu pai. E, coisas demais aqui em cima. E na inscrição que o meu pai fez, ele escreveu aqui ao maroto do Pedro, não é? Meus pais chamam Pedro. Está aqui maroto entre aspas, não é? E depois fala do resto, muito bonito o que ele escreveu aqui. Mas eu tinha essa alcunha, não é? Quando era criança. E é interessante que quando eu era criança ainda era comum a comunidade toda envolver-se na educação das crianças. Eu lembro uma vez, eu cortei caminho através do quintal de uma velhota, não é? Para chegar a casa mais depressa. E naquela pressa toda, eu talvez tinha 7 anos, não sei, eu pisei, ela era jardineira, gostava das suas plantas e tudo mais, eu pisei em cima daquilo tudo, não é? E fui para casa, pensava que ninguém estava a ver, não é? Dali a minutos, não é? E a velhota falou com a minha mãe, o seu filho fez isto, sério, eu vi com meus próprios olhos, babá. Olha, eu recebi um puxão de orelhas da minha mãe, e no próximo sábado estive lá, a plantar, a tirar ervas daninhas e a plantar coisas e a receber o meu castigo, não é? E muitos de nós que somos mais velhos crescemos nesse ambiente. Em toda a comunidade tinha direito de nos dar tarefa se fosse necessário, não é? Se eles vissem-nos a roubar ou se alguém da nossa comunidade visse a fazer qualquer coisa mal, sabíamos que nossos pais iam saber antes de anoitecer, não é? E às vezes nós recebíamos tarefa dos vizinhos e depois chegávamos a casa e recebíamos tarefa através dos pais, não é? Mas acho que nós acabamos bem, não é? Ninguém aqui está tarado por causa disso, não é? Perdemos muito. Agora, se alguém olha de uma forma errada a uma criança, os pais logo ameaçam levar ao tribunal. Olhaste para o meu filho assim, falaste assim com o meu filho, não é? E as crianças não estão a ser educadas como deve ser. Eu fiquei muito impressionado. Eu fui visitar uma igreja batista lá nos Estados Unidos, já foi há muitos anos. Mas uma igreja bem firme nas coisas do Senhor. E depois da reunião, o pastor tinha o costume de estar à porta e havia, como tem aqui, uma entrada assim para as pessoas, o hall, digamos assim, e ele estava a convidar as pessoas, a falar com as pessoas, e no outro lado dessa entrada, dessa sala, havia uns avós que tinham deve ter sido o neto deles, não é? Provavelmente os pais saíram para o fim de semana e os avós estavam com os filhos. E os avós estavam a dizer, agora vamos fazer não sei o quê. E a criança estava a ser muito má, não é? Estava a ser birrenta, ou não sei qual é a palavra. Não quero!
E os avós, não é? Os avós não têm tanta autoridade como os pais, às vezes, e estavam a tentar amavelmente, mas, neto, tem que ser assim, e a avó, olha, mas sabes, nós vamos ter essa coisa muito boa. E ele estava assim a armar essa coisa. E eu estava ali em pé, e claro, toda a gente estava a tentar ignorar, às vezes quando isso acontece, nós sentimos vergonha pelos avós ou pelos pais, não é? E não é que o pastor estava a convidar pessoas, ele pediu desculpa às pessoas, ele atravessou aquela sala, baixou-se ao nível do olho da criança, segurou-o nos braços e disse: miúdo, o que é isto? Esta falta de respeito. Ele ficou assim, não é? E ele repreendeu o menino. Disse: achas que isso é bonito que estás a fazer? Os teus avós amam-te. Não achas que deves respeitar os teus avós? E ele ficou assim, completo. Olha, o miúdo dali em diante respeitou os avós, isso. Sim, está bem, avô. Ok? Nós precisamos mais disso. A igreja tem que estar envolvida na comunidade, na sua comunidade. Se nós vemos os filhos ser mal, nós pensamos, isto são os filhos deles. Não. Isso é errado. Isso é o que Caim disse a Deus. Eu sou o guardador do meu irmão. Resposta errada. Sim, somos. Sim, somos. E temos de nos preocupar pelas crianças nossas e dos outros. E com pais temos de ter a humildade, quando alguém repreende a nossa criança, de aceitar isso. Não é? Eu lembro de ter uma criança como professor mau. Ele era mau, batia nos outros, fazia coisas. Quando trazíamos os pais para a escola para falar no assunto, o pai aceitava, a mãe não. Ela disse isto, literalmente disse-me assim: o meu filho é um anjo. Ela disse-me isso literalmente. E eu pensei, pois, um anjo caído, isso é certo. Não é? Temos de ter a humildade de saber, os nossos filhos têm uma natureza pecaminosa. E temos que aceitar isso. Irmãos, eu vou terminar, eu sei que já abusei do vosso tempo, mas vamos orar ao Senhor pelos nossos filhos, vamos ter cuidado em treinar os filhos nos caminhos do Senhor. E numa outra oportunidade eu vou falar sobre algumas coisas que se pode fazer, recursos que existem, etc, etc. Muito obrigado pelo vosso tempo.